Nós vamos conversar sobre estes resultados, então, com o Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo. Seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. Eu gostaria de, primeiro, abrir o espaço para essas percepções iniciais do que temos para a PNAD contínua, que é a pesquisa mais completa, que demanda mais esforço e demanda mais recursos do IBGE e nos traz estes resultados do mercado de trabalho, desocupação, taxa de desemprego em 5,4% neste último janeiro. Dia, Gabriel, realmente foi um resultado que ficou dentro da sazonalidade, né? Como você colocou, o mês de janeiro é um mês em que a taxa de desemprego normalmente sobe, né? Devido à mudança aí do padrão sazonal, né? Normalmente você tem, né, uma queda do desemprego até dezembro, principalmente pelas ocupações temporárias. E aí, exatamente, né, na demissão que você tem dessa ocupação no final do ano, você tem esse aumento do desemprego, mas foi um aumento dentro do esperado, né? A expectativa era exatamente esse 5,4, né? O consenso das expectativas. Então, a gente tem um mercado de trabalho que, por um lado, ele continua com uma taxa de desemprego muito baixa ainda, se a gente olhar historicamente, ainda é uma taxa de desemprego baixa, com geração de empregos forte, né? Como você mostrou, a gente continua com o emprego formal em alta, a informalidade caindo, isso é uma boa notícia, né? Então, a gente tem um mercado de trabalho que tem uma composição, né, entre trabalhadores formais e informais, que está melhorando no sentido de ter um emprego de melhor qualidade, né, com o aumento da formalização, e também o crescimento da renda e da massa salarial, ou seja, a gente continua com o mercado de trabalho que é bastante resiliente, apesar dos juros muito altos que a gente está nesse momento na economia. Inclusive, você fala sobre renda, eu queria trazer mais uma tela aqui para a nossa conversa, que é o rendimento mensal real de todos os trabalhos, R$ 3.652. Então, tivemos um aumento para o rendimento dos trabalhadores médios, o rendimento médio dos trabalhadores aqui no Brasil, agora atingindo R$ 3.652. Ou seja, apesar da perda de força parcial do mercado de trabalho, essa renda continua subindo. E o que isso significa para a nossa entrada em 2026, Luciano? Temos preocupações ainda do Banco Central com a inflação, com o consumo no país, mas também um alto grau de endividamento das famílias que foi conquistado ao longo do ano passado. Sim, acho que essa continuidade desse crescimento da renda é um ponto aí que é um sintoma, né, desse mercado de trabalho muito apertado ainda, né, esse mercado de trabalho que tem uma taxa de desemprego baixa. É normal a gente ter ganhos salariais reais, os ganhos estão em torno de 5%, né, no dado de hoje, né, o salário ano contra ano subiu 5% em termos reais, a massa salarial está subindo 7%, então a gente tem um mercado de trabalho ainda com vigor relativamente forte, e também, né, por outro lado, tem essa discussão sobre a inflação dos serviços, né? Esse é o ponto ainda que ainda gera, né, um pouco de cautela no Banco Central, né? A dinâmica da inflação de serviços é a mais difícil de a gente conseguir desinflacionar. Ela tem desinflacionado nos últimos meses, mas talvez num ritmo gradual, o que justifica o Banco Central ele ser, né, cauteloso no ciclo, né? Acho que toda a comunicação do Banco Central tem sido nesse sentido, né, de que ao abrir o ciclo, ele provavelmente vai ser um ciclo que ele vai buscar cautela ao longo do ciclo para não, né, não estimular muito essa economia que, apesar de ter um juros muito elevado, ainda continua exibindo muito vigor, principalmente no mercado de trabalho. A gente olha também para a disponibilidade de emprego. A gente vê desemprego muito baixo ainda, população com emprego formal subindo, informalidade caindo. E esse aqui é um dado que eu gosto de trazer sempre, que é a taxa de subutilização da força de trabalho no Brasil. Em comparação com 2025, nós temos uma queda bastante relevante. De 15,5%, a gente já tinha um mercado bastante utilizado, uma baixa taxa de ociosidade da mão de obra no Brasil e agora cai para 13,8%. Então, nós temos aí talvez a mínima dessa história para trimestres móveis terminados em janeiro. A gente nunca viu uma taxa de subutilização tão baixa assim. Significa talvez pressão para alguns setores específicos que são muito intensivos em mão de obra, o setor talvez de construção, o setor de serviços, a gente vai ter talvez problemas com essa manutenção do desemprego muito baixo para novas contratações? Sim, acho que esse é um sinal importante, né, porque você tem aí um estoque, entre aspas, né, uma disponibilidade de mão de obra que está sendo consumida, a economia tem um ritmo de crescimento que dá demanda, né, um aumento da população ocupada, não é um ritmo de crescimento muito grande, mas mesmo não sendo tão grande, ele ainda tem, né, uma demanda por mão de obra, principalmente para atividades como você colocou, né, construção, a parte de comércio,
que é muito intensivo em mão de obra, que exige nessas contratações. Então, está havendo essa queda nessa disponibilidade, é um sinal, né, de que o mercado de trabalho continua bastante aquecido, né? Então, vai ser natural a gente ver alguma acomodação desse mercado de trabalho ao longo dos trimestres. Mas, por enquanto, a virada do ano, né, ainda a inércia do final do ano passado, que foi um mercado de trabalho ainda bastante forte. Provavelmente, ao longo do segundo, terceiro tri, a gente vai ver alguma moderação, mas, por enquanto, a gente continua tendo esse mercado de trabalho num ritmo ainda forte. Por exemplo, quando a gente olha para a política monetária, o que isso significa, Luciano? O que essa PNAD contínua nos ajuda a entender sobre o que deve acontecer com os juros aqui no país? Temos reunião importante nesta primeira metade de março a acontecer. Se não me engano, nem a primeira metade, é 18 que nós teremos aí a reunião acontecendo aqui no país. Eu gostaria de entender o que a gente pode esperar. Claro, a queda de 0,5 ponto percentual está sendo apontada pelo mercado, mas para a continuidade do ciclo, o quão qualitativo é este dado que a gente recebeu hoje? Acho que para o ciclo, né, como você colocou, o 50 parece ser a decisão mais provável, né, deve ser a decisão tomada, mas acho que qualitativamente o que mais importa desse dado é exatamente essa percepção de que para o mercado de trabalho você continua com um nível de aperto relativamente alto, né? Então, isso significa que uma eventual aceleração para 75, 100 pontos nos cortes, né, ou seja, 0,75 ponto percentual, 1%, parece pouco provável com esse dado que a gente está recebendo agora do mercado de trabalho. Talvez, se a gente tivesse uma moderação maior, né, do crescimento da renda, uma moderação maior do emprego, a gente poderia discutir eventualmente uma aceleração do ciclo de corte de juros nas próximas reuniões depois de março. Mas com essa fotografia que a gente tem agora do mercado de trabalho, isso parece bem pouco provável. É mais provável o Banco Central iniciar o ciclo de 50 e manter esse ritmo e fazer os cortes gradualmente até se aproximar do nível que ele considera que seja mais próximo aí de um equilíbrio, dado essa conjuntura que a gente tem, que é uma economia que ainda tem bastante crescimento, resiliência e uma inflação que está desacelerando, mas ainda é uma inflação que não está totalmente vindo aí para o centro da meta. Perfeito. E eu gostaria até de entender, a gente tem aqui alguns resultados bastante interessantes de taxa de informalidade. O que dá para a gente perceber dessa nova configuração do mercado de trabalho pós-pandemia? Porque, claramente, a gente tem um grau de formalização muito maior do emprego aqui no país. A taxa de informalidade ainda é muito alta, 37,5%. A menor taxa de informalidade que a gente teve foi durante a pandemia, quando os empregos informais foram liquidados e só sobrou quem tinha carteira assinada, então a gente tinha aí proporcionalmente maior número de empregados com carteira assinada. Mas agora a gente está se aproximando muito destes números da pandemia. O que isso significa para estes últimos anos e o que a gente está, talvez, vivenciando para o mercado de trabalho no Brasil, Luciano? A gente tem um fenômeno interessante que é o crescimento do emprego com a formalização, é um emprego de boa qualidade. Então, isso reflete um aumento, né, da atividade do número de empresas, que provavelmente você está crescendo ao longo do tempo e está demandando essa mão de obra com mais qualificação, né? O emprego formal, ele normalmente vem junto, né, uma exigência de qualificação maior, então isso é um sintoma favorável, né? Então, a gente está passando talvez por um processo de crescimento no qual, né, os grandes vetores aí de crescimento estão em setores que demandam, né, mão de obra mais especializada, construção civil, seja mesmo a parte de serviços, né, a gente tem várias partes de tecnologia que estão crescendo, isso é uma mão de obra mais especializada, mais cara, né, também a indústria, né, bem ou mal, você tem setores que crescem com a exportação, né, a exportação tem vindo bem, né, nesses últimos anos, isso também demanda, né, para essas atividades mão de obra mais qualificada. Então, acho que todos esses, né, esses setores que têm sido os vetores de crescimento, eles são setores que são mais, né, provavelmente, têm um nível de especialização maior e demandam uma mão de obra mais qualificada. E isso fica claro nessa taxa de informalidade que está caindo, né? E isso é bom, né, para o cenário como um todo, porque é um emprego de mais qualidade, é um emprego também que traz mais previsibilidade, principalmente para a renda e para a tomada de decisões de consumo, também de endividamento. Deixar essa imagem na cabeça de quem está nos assistindo agora, da taxa de informalidade no Brasil, que era de 38% lá no começo da série histórica, bateu a máxima logo antes da pandemia em 41%, e a gente tem, claro, uma queda abrupta durante os anos de pandemia 2020 e 2021, uma volta para a normalidade e agora, desde então,
uma constante de queda até chegarmos próximos das mínimas que já vimos aí desde o início da série histórica da PNAD contínua. Obrigado, Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo, por nos ajudar a entender estes dados de emprego que acabam de ser publicados pelo IBGE. Obrigado, sempre um prazer. Valeu, até a próxima.